Olá pessoal, tudo bom? Então aqui Srila Prabhupada continua explicando, né, sobre as posições superiores de existência, né? Falando sobre Brahma Loka. Em Brahma Loka há um número ilimitado de aeroplanos que são controlados não pelo máquina, mas por mantras, né? Por causa da existência da mente e da inteligência, em Brahma Loka, seus moradores têm sentimentos de felicidade e angústia. Mas não há motivo de lamentação pela velhice, morte, medo ou angústia. Eles não têm corpos materiais grosseiros, né? Eles sentem, assim, compaixão, no entanto, pelos seres vivos sofredores que são consumidos pelo fogo da aniquilação. Os residentes de Brahma Loka não têm corpos materiais grosseiros para mudar na morte, mas transformam seus corpos sutis em corpos espirituais, e assim entram no céu espiritual. Então, aqui continua escrevendo: os residentes de Brahma Loka podem atingir a perfeição de 3 maneiras diferentes. Então, de Brahma Loka é o planeta mais elevado, né? De lá você pode alcançar a perfeição e voltar para o mundo espiritual. Então, isso pode ser feito de 3 maneiras diferentes. Pessoas virtuosas que alcançam Brahma Loka por força de seu trabalho piedoso tornam-se mestres de vários planetas após a reencarnação de Brahma. Aqueles que adoraram Garbhodakashayi Vishnu são liberados com Brahma, e aqueles que são devotos puros da personalidade de Deus imediatamente atravessam a cobertura do universo e entram no céu espiritual. Os universos inumeráveis existentes juntos em aglomerados os universos inumeráveis existem juntos, assim como espumas, olha só. E assim apenas alguns deles estão cercados pela água do oceano causal. Quando agitada pelo olhar de Garbhodakashayi Vishnu, a natureza material produz os elementos totais, que são em número de 8, e que gradualmente evoluem do mais sutil para o grosseiro. Né? É o ego, né? Então, uma parte do ego, então, é o primeiro: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego falso. Então, o mais sutil é o ego falso. Então, começa a criação a partir do ego, né? O falso ego, né? Ego, a inteligência, a mente, assim vai descendo, né? Então, aqui fala aqui, ó, uma parte do ego é o céu, né? Uma parte é ar, uma parte é fogo, uma parte é água, uma parte é terra. Assim, o universo infla de uma área de 4 bilhões se expande, né? Uma área de 4 bilhões de milhas de diâmetro. Um yogi que deseja a liberação gradualmente deve penetrar em todas as diferentes coberturas do universo, incluindo as coberturas sutis dos 3 modos qualitativos da natureza. Aquele que faz isso nunca tem que retornar a este mundo mortal. Não tem um método que a yoga mística consegue se levando às plataformas superiores, né? Mas o nosso, vai explicar depois que o nosso processo é diferente. Bhakti Yoga é diferente de tudo isso, né? De acordo com Shukadeva Goswami, a descrição acima dos três céus materiais, a descrição acima dos céus materiais e espirituais não é imaginária nem utópica. Os fatos reais são registrados nos hinos védicos, e o Senhor Vasudeva os revelou ao Senhor Brahma, quando o Brahma o satisfez. Então, essas descrições que tem aqui no Srimad Bhagavatam, que tem aqui no Chaitanya Charitamrita, não são coisas imaginárias. Foi escrito, né, para o Krishna mesmo, né, para o Senhor Brahma. A pessoa só pode alcançar a perfeição da vida quando tem uma ideia definida de Vaikuntha e da personalidade e da suprema divindade, da pessoa suprema. Deve sempre pensar e descrever a suprema personalidade de Deus, pois isso é recomendado tanto no Bhagavad Gita como no Bhagavata Purana. Então, a descrição dos passatempos, das atividades, dos aspectos da personalidade de Deus e do mundo espiritual, isso já é espiritual e é recomendado fazer isso, porque nós vamos absorver nossa mente nesses tópicos, né?
Então é recomendado tanto na Bhagavad Gita quanto no Bhagavad Purana, que são 2 comentários autorizados sobre os Vedas. O Sr. Chaitanya tornou todos esses assuntos mais fáceis de serem aceitos pelas pessoas caídas dessa era. E o Chaitanya Charitamrita os apresentou para fácil compreensão de todas as pessoas. Então aqui nesse Chaitanya Charitamrita, nesse Força Viva, né, seu caráter mortal, nós estamos fazendo esse estudo de Chaitanya Charitamrita aqui, né? Então aqui vai explicar de maneira mais simples, né? Aparentemente parece que é muito complicado, mas a gente vai entender isso gradualmente. Então aí Krishnadas Kaviraj Goswami continua falando assim: o Senhor Krishna manifesta sua própria forma imatura e Dwarka. Ele goza de passatempos de várias maneiras, expandindo-se para as formas quádruplas. Vasudeva Sankarshana Padyumna Niruddha. Então Krishna tem os seus passatempos pessoais em Mathura e Dwarka, e também aí quando ele expande a forma de 4 braços, aí ele se expande como Vasudeva Sankarshana Padyumna Niruddha. São as 4 formas quádruplas primárias, das quais todas as outras formas quádruplas se manifestam. Todos eles são puramente transcendentais. Então, Krishna, essas expansões de Krishna, Vasudeva, Sankarshana, Padyumna, Niruddha, são expansões quádruplas de Krishna. São totalmente transcendentais. Somente nesses 3 lugares, Dwarka, Mathura e Gokula, o onipotente Senhor Krishna realiza seus intermináveis passatempos com seus associados pessoais. Mathura, Dwarka, Mathura e Gokula, ou Vrindavana. Nos planetas Vaikuntha, no céu espiritual, o Senhor manifesta sua identidade como Narayana e realiza passatempos de várias maneiras também. É um pouco diferente, né? A própria forma de Krishna tem apenas 2 mãos, mas o Senhor Narayana tem 4 mãos. O Senhor Narayana segura um búzio, um disco, uma massa e uma flor de lótus. E ele é cheio de grande opulência. As energias Shri, Bhu e Nila servem a seus pés de lótus. Então aqui vai falar sobre essas energias, né? Shri, Bhu e Nila. Muitos termos técnicos, né? Aqui no significado a palavra fala assim: nas escolas Ramanuja e Madhva do Vaishnavismo, há extensas descrições das energias Shri, Bhu e Nila. Na Bengala, a energia Nila às vezes é chamada de energia de Lila. Essas 3 energias são empregadas a serviço de Narayana, de 4 mãos em Vaikuntha, relatando como 3 dos álvaras, a saber, Bhuta Yogi, Sara Yogi e Maranta Yogi, viram Narayana pessoalmente quando se abrigaram na casa de um Brahmana, na aldeia de Ghali, Papanamrita e Shri Sampradaya. Do Shri Sampradaya. Bom. Então, aqui está falando sobre os álvares, né? São grandes personalidades que compreenderam essa forma de Narayana. Então, eles escrevem o seguinte: eles viram o Senhor Vishnu, de olhos de lótus, a suprema personalidade de Deus, montado em Garuda e segurando Lakshmi, a deusa da fortuna, em seu peito. Ele parecia uma nuvem de chuva azulada com relâmpago, e em suas mãos ele segurava um búzio e um disco. Seus braços se estendiam até os joelhos, e todos os belos membros estavam cobertos de sandro e decorados com ornamentos brilhantes. Ele usava roupas amareladas, e de ambos os lados estavam suas energias Bhumi e Nila. Não vamos continuar no próximo vídeo falando sobre isso, tá?